Mas voltamos à seleção portuguesa. Os jogadores estiveram hoje na praia durante a manhã, depois de chegarem aos Estados Unidos, e das 8h30 de voo, Roberto Martínez deu autorização aos jogadores para se dirigirem à praia de luxo, em frente à unidade hoteleira em Palm Beach. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias, Diogo Dalot, José Sá, Gonçalo Guedes, João Félix e Samu Costa aproveitaram para dar um passeio à beira-mar e apanhar sol nas espreguiçadeiras. Até houve alguns adeptos, sortudos, que tiveram direito a fotografias. Hoje a seleção ainda vai realizar um treino aberto, na primeira vez que vai estar no centro de estágios. E nestas imagens exclusivas do NAU vemos, entre outros, Cristiano Ronaldo a aproveitar o sol e as altas temperaturas para dar este passeio pela praia. Também uma espécie de ativação dos jogadores nesta manhã, antes do treino de logo à tarde, ou melhor, estamos a falar em horas dos Estados Unidos, entenda-se. Estamos a ver outras imagens dos jogadores a passearem à beira-mar, imagens da TVI, dos jogadores da seleção portuguesa, num momento mais descontraído, antes desse primeiro treino que, como já dissemos e já foi explicado também do David Novo, o nosso enviado especial a este Mundial, será aberto aos adeptos e, naturalmente, também à comunicação social. Vamos poder depois também ter imagens desse primeiro treino já em solo norte-americano. Portugal que se estreia no dia 17, frente ao Congo. Muita expectativa, até porque Portugal assume-se como uma das seleções favoritas a vencer esta competição, sendo que na fase de grupos pode também dizer-se que é teoricamente favorita a conseguir o primeiro lugar, mas Roberto Martínez prefere não apontar a grandes objetivos, diz que vai encarar jogo a jogo esta competição. Para já há 3, foi assim que escreveu o selecionador nacional. Estamos aqui a ver as imagens de Cristiano Ronaldo, que foi, sobretudo, o alvo das atenções das pessoas no local. O Vítor Almeida Gonçalves, o Rafael Soares e o Vítor Pinto fazem-me companhia. Vítor Pinto, imagens que neste dia de calor fazem inveja, podemos dizer. Oh, Andreia, e depois de dar um abraço ao Vítor Almeida Gonçalves, ao nosso agitador das redes, a Rafael Soares e sobretudo a quem está com o Record em todas as horas, dizer que está uma bofetada de luva branca a quem levantou dúvidas sobre o nosso capitão Cristiano Ronaldo ter dito que estava em excelente forma física. Como diziam os nossos colegas, os nossos confrados do Correio da Manhã, sobretudo do Vidas, aqui está Cristiano Ronaldo em excelente forma física. Portanto, essa parte ninguém põe em causa. Para um quarentão, está ali com excelente aspecto. Agora é uma questão também de abrir o ketchup em campo. Aqui está Cristiano Ronaldo. Ele disse que estava muito bem fisicamente, acho que ninguém vai pôr isso em causa. Agora é uma questão de acertar na baliza, isso também convém para meter umas batatas lá dentro, porque efetivamente, ainda que eu me meta com os tais especialistas de pacotilha que dizem que Ronaldo nos últimos grandes certames no Mundial Europeu só marcou um golo, esquecem-se dos 2 golos na Liga das Nações contra a Alemanha e a Espanha, como é evidente, é conveniente, mas precisamos de Ronaldo a marcar, mas para início de conversa acho que esta descontração é uma descontração quase como a bonança antes da tempestade. Portanto, virá depois a exigência competitiva e os jogadores estarem descontraídos, sem excessos de libertinagem, como vimos ontem do Rafael Leão à chegada à seleção, é positivo. E aqui está Cristiano Ronaldo a dar o exemplo e os jogadores a sentirem-se confortáveis também para explorar os arredores do hotel. É comum naquela zona da Flórida a estes grandes hotéis terem ligação direta à praia. Por isso há que explorar estas belezas naturais, esta possibilidade que se calhar mais à frente vai ser mais difícil, porque nesta altura existe uma margem maior entre os jogos. Portugal também geriu a chegada aos Estados Unidos de maneira a chegar o mais tarde possível. Depois, quando começar a doer com 16 avos, 8avos e quartos, aí podemos ter jogos 3 em 3 dias e nesta altura ainda dá para respirar. Portanto, para já um bom espírito, bom ambiente na seleção. Os sinais que nos chegam da Flórida, Andreia, também são positivos a esse nível. Mais ralhete, menos puxão de orelhas, tudo vai ao sítio e estaremos seguramente
em grande para na quarta-feira fazer um jogo com muita paciência frente à República Democrática do Congo. Esqueçam lá os espetáculos e as goleadas, vai ser preciso ter porque evidentemente a maioria das pessoas não são maluquinhos por ver a República Democrática do Congo a jogar, mas é uma equipa que defende muito bem, é uma equipa que complica e Portugal tem que estar sereno para ganhar o jogo sem sobressaltos, sem termos que ir para a segunda parte ainda a correr atrás dos prejuízos, portanto tranquilamente lá chegaremos e para já bom espírito, isso é que se exige e é para isso que devemos olhar nesta altura, um bom espírito na seleção, agora é ir em frente e começar a ganhar jogos. Vítor Almeida Gonçalves, e a questão do clima? Vemos muitas seleções a terem grandes dificuldades a adaptar-se ao clima, ao extremo calor que estão a enfrentar. Estava calor quando os jogadores saíram de Portugal, tem estado muito calor nos últimos dias. Achas que pode ser um problema ou estarão mais ou menos aptos, ou mais ou menos habituados, assim é que é, a este clima que podem enfrentar? Boa noite a todos, um abraço ao Vítor no Porto, como sempre. Eu hoje queria começar por deixar uma palavra e permita-me que faça este parênteses ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, que enfrentou uma tragédia hoje. Perdeu um jogador e quero daqui mandar um abraço e os meus sentimentos a essa família. Acho que fazemos todos as tuas as nossas palavras. Exato. Em relação ao que me perguntas, eu acho que sim, acho que o clima pode ser um problema. E eu pessoalmente tenho algumas dúvidas em relação ao timing da viagem para os Estados Unidos. Fomos a última seleção. Mas admito e digo isto sem qualquer tipo de problema, talvez por falta de conhecimento de facto. E eu admito que Roberto Martínez tem esse conhecimento e tem mesmo. Aliás, posso desde já antecipar e convido quem nos está a ver para ler o Record amanhã, porque nós vamos trazer um trabalho do David Novo, do nosso enviado especial ao Mundial, que fala sobre isso mesmo, sobre o conhecimento que Roberto Martínez, ao longo dos últimos meses, foi conseguindo reunir sobre as condições no terreno, temperatura, umidade, estádios fechados, horários das refeições, tudo isso. Portanto, eu admito que esse trabalho está feito e, portanto, posso aqui dizer que confio desse ponto de vista, mas não deixo por isso de apresentar as minhas dúvidas. Ou seja, eu tenho ouvido Estádio isso... coberto, Vítor. Sim, eu tenho ouvido alguns adeptos, sobretudo a questionar o porquê de viajar tão em cima da hora. Portugal, creio até que é a última seleção a chegar ao local de estágio. Chega no limite, na data limite, tinha até 5 dias antes do primeiro jogo oficial, mas confio, vamos dar tempo. Também já ouvi hoje, ou já comecei a ouvir algum burburinho sobre o facto de vermos aqui jogadores da seleção a descontrair na praia, como se isso fosse um enorme problema. Para mim, não é problema rigorosamente nenhum. Acho que ainda é cedo para esse tipo de profissionais começar a arranjar problemas. Acho que é mesmo cedo. Portugal viajou, fez uma viagem longa, teve 2 jogos de preparação, está concentrado desde o dia 1 de junho, já está a preparar há muito tempo o Mundial e agora é tempo de começar a sério. Como o Vítor já disse, ainda vamos ter hoje o primeiro treino em solo americano. E Portugal, como toda a gente sabe, está instalado em Palm Beach. Aquilo é uma língua de terra cercado de praia dos dois lados. Não aproveitar é que seria um erro, não é? Como tu disseste, acho que não aproveitar é que seria um erro. Acho que Portugal vai ter que atacar este Mundial com alguma tranquilidade, com alguma serenidade. Eu, à partida para os Estados Unidos, notei alguma discrepância entre aquilo que... E não só já em Portugal, tanto Roberto Martínez como até Cristiano Ronaldo foram mais defensivos, se quiseres. Eu ouvi o Presidente da Federação a ser muito exigente, quando diz tudo que não for passar os quartos de final não será bom. Mas vamos aguardar para ver. Acho que Portugal está bem preparado e não será seguramente por ter ido à praia hoje que vai deixar de fazer um bom Mundial.
Era essa a pergunta que eu tinha para o nosso agitador das redes sociais, como diz o Vítor Pinto, Rafael. Abraço. Estas imagens, lá está, estão a ser comentadas. Há pessoas que não entendem como é que num contexto competitivo e de alta competição possa haver espaço para estes momentos. Há espaço? Não perturba aquilo que é o planeamento? Claro que há espaço. Boa noite a todos. Nós estamos a falar de uma competição que deseja Portugal que dure bastante tempo, em que os jogadores estão longe das famílias, em que vão ter de estar todos juntos, aturarem-se, entre aspas, uns aos outros. E eu ainda entrevistei o Gonçalo Ramos há algum tempo para o Record. Ele falou-me disso, que é importante verem-se todos como uma família, porque é muito tempo passado juntos e essa harmonia no balneário é importante. E nesse sentido, eu acho que estes momentos de lazer, como a ida à praia, como existem momentos certamente internamente, os jogos de cartas, de matraquilhos, ténis de mesa, etc., também acho que são importantes para a harmonia do grupo e estou muito convicto que, enfim, não tenho acompanhado a par e passo todas as seleções do Mundial, mas todas as seleções terão estes momentos de lazer e Portugal é mais uma. Eu sei que Portugal não joga de uma forma brilhante, ninguém está particularmente super entusiasmado com a forma como Portugal joga perante as individualidades que tem e neste contexto é fácil bater em tudo e mais alguma coisa. Agora, este momento na praia não diz nada. Diz-me em relação ao clima, e esse sim pode ser um fator importante, mas eu acho, e com todo o respeito por todas as seleções do Mundial, acho que o atual formato leva-me a pensar que a fase de grupos é uma brincadeira em muitos jogos para as seleções mais importantes. Obviamente é importantíssimo ficar em primeiro lugar do grupo e Portugal tem uma seleção forte no grupo que é a Colômbia. Agora o clima não vai impedir Portugal de seguir em frente para a próxima fase. Pode haver aqui ali, se calhar a Colômbia pode estar um bocadinho mais ambientada, vamos ver o que é que acontece, mas não há qualquer tipo de desculpa para um deslize contra o Uzbequistão ou contra o Congo, porque a diferença é tão gritante, é tão brutal que não se podem encontrar justificações a partir daqui.